Boa noite, gente. Alegria novamente estar aqui e dando continuidade ao nosso propósito de autoconhecimento, o nosso propósito de aperfeiçoamento, o propósito de trazermos para nós o conhece-te a ti mesmo e conhecereis a verdade vos libertará. Com toda essa base espiritual, essa base religiosa, hoje nós temos um workshop mais do que especial, que vocês já receberam aí o PDF para começarem a entrar no clima e um pouquinho mais para cada um de nós se autoconhecer mesmo. Porque nessa nossa jornada espiritual, nessa jornada desse momento de planeta, de Terra, nós temos uma evolução individual, onde cada um de nós está alçando novos voos para a nossa espiritualidade. E temos uma jornada também de alçar voo coletivamente. Só que o nosso coletivo depende de cada um de nós. O coletivo depende daquilo que cada um de nós transforma em nós. Então não são grandes mudanças, são pequenas mudanças de muitas pessoas. E é isso que a gente sempre busca. Então hoje nós temos esse workshop para lá de especial, com uma pessoa, Daniela, que ela é mãe, muito importante, gente, de duas meninas lindas, marido também muito especial. Ela é fonoaudióloga, atende no seu consultório como fonoaudióloga, mas ela também faz numerologia, ela trabalha com astrologia cabalística, ela é uma grande estudiosa da cabala, ela é coach pessoal, coach empresarial, para todos aqueles que queiram um autodesenvolvimento, um aperfeiçoamento. Ela está sempre trazendo o seu conhecimento para ajudar cada um na nossa escalada. E que todos nós, então, possamos aproveitar e desfrutar dessa pessoa maravilhosa, que além de tudo é uma delícia estar com ela. Por favor, Dani. Muito bem. Vai? Ele vai passar. Eu vou ficar aqui porque eu vou seguindo. E eu não vou esquecer de apertar aqui. Ele vai colocar, né? Acho que vai ter que ficar um pouquinho escuro, né? É só pra gente ir acompanhando. Então, boa noite. Eu quero sempre agradecer, já agradeci bastante ao Albamar por eu estar aqui com vocês e poder passar um pouco do meu conhecimento como fonoaudióloga e também com toda essa área que eu estudei durante muitos anos. Na verdade, desde os 18 anos eu estudo, tem uma raiz forte aí da minha tia, que já se foi, estudei muito, desde os 18 eu estudo tarô, eu adoro o tarô e estudo a mitologia, e aí com esses estudos eu comecei a estudar astrologia, aí foi para numerologia, e depois eu comecei a estudar cabala e acabei me aventurando em virar astróloga cabalística. E digo para vocês que tudo está interligado. E aí vocês perguntam, mas a fonoaudiologia, como que está interligado? Até isso tem, porque fui estudar a comunicação e trabalho hoje com muitas crianças na fala e comunicação escrita e na própria linguagem. E o porquê de tudo isso, né? Quando eu comecei a ser fonoaudióloga e abraçar uma área empresarial, eu comecei a ficar de frente de vários líderes, empresas com vários colaboradores e comecei a encontrar problemas, porque eu precisava trabalhar a comunicação de todo mundo, mas tinham problemas por detrás disso. Então imagine, vamos trabalhar a voz de um líder que está precisando de mais firmeza para falar, ou de outro que está com a voz muito fina, outro que está com a voz rouca. E
não era só isso. Então tinha muita coisa por trás disso. E como eu já tinha estudado todas essas outras, né, essas outras ferramentas, eu comecei a me deparar dentro da Cabala com um estudo que eu tive com um rabino, e ele me ensinou o Eneagrama, né? E foi através disso que eu encontrei muita conexão com a comunicação e com o Eneagrama. Eu sempre digo que a gente está continuamente, né, enviando sinais um para os outros, e esses sinais não vêm só através não só do tom de voz, como aquilo que a gente está falando e se comunicando. A gente está aqui, nós todos sabemos, né, disso, que nós estamos também emitindo sinais invisíveis, né? Alguns enxergam, outros não enxergam, mas nós estamos a todo tempo. Então, a todo momento, quando a gente lida com pacientes, ou sejam vocês no trabalho de vocês, nos relacionamentos, existem sinais invisíveis que a gente não consegue ver. E muitas vezes a gente consegue pegar no verbal e no não verbal, né? E aí vem a comunicação, misturando com tudo isso, né? Porque o Eneagrama, na verdade, é uma ferramenta para autoconhecimento, mas, se a gente for ver, tudo acontece na comunicação. Ao primeiro momento, a gente já se encontra e a gente começa o quê? A falar, né? Pode ser escrevendo, pode ser falando, mas todos nós estamos nos comunicando. Então, eu trago isso daqui para vocês terem essa noção, né? Que a gente, nas pesquisas que a gente faz como fonoaudiólogo, e em todas as áreas, eu acredito que hoje está todo mundo trabalhando com comunicação, não só a fonoaudiologia, mas 60% de todos os problemas resultam de uma ineficiência na comunicação. E a gente sabe que a gente tem a verbal, que é a que eu estou usando agora, que eu estou falando, e nós temos também a não verbal, né, que se relaciona à nossa voz, aos gestos, à postura que a gente usa, a nossa vestimenta também, tá? Então, e é bom lembrar que isso é muito importante. Eu, como uma especialista em voz, e quando eu fui fazer a especialização na área da laringe, a gente sabe que as cordas vocais são muito importantes na nossa identidade. Ninguém tem corda vocal igual a outra, né? Nós temos cordas vocais muito diferentes e nunca ninguém vai ter uma corda vocal semelhante à outra. Então, o timbre de cada um é diferente, e o que vai mudar esse timbre que sai daqui, que é na verdade, se a gente cortasse a nossa cabeça para fora, né, a gente escutaria só um clique, né? Se a gente fosse fazer um exame em todos nós, é daqui para cá que a gente vai ter aí a ressonância. E, falando tudo isso, vocês imaginem, né? A nossa voz, a nossa fala, ela vem carregada de emoção. Então, por isso que eu fui buscar no Eneagrama essa ferramenta tão maravilhosa, porque dentro de cada tipo de personalidade que a gente estuda no Eneagrama, nós temos aí uma forma de se comunicar. Então, quando eu comecei a perceber que eu tinha problemas com as pessoas em termos de comunicação. Então, vamos lá, vamos pegar uma equipe. Vamos pegar a casa de oração para trabalhar. Então, deve ter líder da hora do passe, líder lá da hora da entrada. Vamos supor que tem vários setores. E nesses vários setores tinham vários problemas. Pessoas que fofocavam das outras, pessoas que, eu não vou com a cara daquela pessoa, porque a cara dela é de arrogante, olha a voz dela, olha o jeito da sobrancelha que ela faz, ela empina muito o nariz para falar. Então tinha muita antipatia nos locais que eu fui desenvolver trabalho com comunicação. E quem me ajudou muito foi o Eneagrama. Por quê? Porque eu aplicava o Eneagrama na equipe, a gente descobria o tipo de personalidade, eu trabalhava com cada um, e depois a gente integrava todo mundo dentro de uma sala. E era muito bonito, e ainda eu continuo fazendo um pouco menos esse trabalho, mas era bonito ver o quanto que a gente aumentava a compaixão entre todos. O entendimento que um tinha do outro, e começava a gerar o quê? Aquelas impressões que todo mundo
tinha, na verdade, um do outro, começavam a se dissolver, né? Então, assim, hoje o Enneagrama, ele é uma ferramenta de autoconhecimento usado por terapeutas de forma individual ou em equipes, pode ser utilizado por psicólogos, muitos psicólogos utilizam, coaches, né, consultores de negócios, mestres espirituais, aí eu coloquei até aqui, né, como instrumento de autoconhecimento pessoal e espiritual, porque eu acredito que ela é uma das ferramentas que acaba abrangendo a área espiritual. Muitas que são usadas em empresas, elas acabam não pegando a área espiritual, e o Enneagrama ele acaba abrangendo essa área, tá? Aqui eu coloquei para vocês, não sei se todo mundo sabia disso, mas segundo a Organização Mundial de Saúde, nós temos que a saúde é um estado dinâmico do completo bem-estar físico, mental, espiritual e social, né? E não meramente a ausência de uma doença ou enfermidade. Então, nós temos que tratar assim, né? Eu acredito que todo médico, todo psicólogo e profissionais que trabalham com saúde não podem desprezar essa área que existe, que é a área espiritual também, né? Aqui todos vocês concordam com isso, tenho certeza. Então vamos direto ao assunto, porque tem pouco tempo, né? E eu não mudei. Eu não mudei até agora. Agora eu vou... eu não fui mudando. Você nem me falou que eu mudei. Você falou que eu esqueci. Deixa eu só colocar para vocês acompanharem. Vocês me perdoem. Pronto. Então, aqui nós temos uma figura do Enneagrama. O Enneagrama, ele é uma palavra que deriva do grego. Ennea, que significa 9. A gente tem gramos, que significa pontos, uma figura. E... ele tem assim, ele é uma figura que tem esses 9 pontos, ele tem um círculo em volta. Existem bastante explicações históricas. Se a gente fosse ficar aqui falando da história do Enneagrama, a gente demoraria aí para falar muito sobre esse assunto, mas a origem está na literatura que veio da Alexandria, Antigo Egito, tendo raízes místicas, gregas e dos sufis, né? do islamismo. Foi recuperado por Gurdjieff, que é um filósofo armênico, e ele descreveu muito bem o Enneagrama, tá? E não só sobre o Enneagrama que a gente vai ver hoje, porque na verdade ele tinha uma outra visão, mas ele definia todas as coisas do mundo e dos comportamentos do homem dentro do Enneagrama, mas era um outro formato, tá? E aí o Enneagrama, ao passar dos anos, ele foi adaptado desde a década de 70 por o Ichazo e o psiquiatra Naranjo, que começou a construir esse novo formato com as 9 personalidades, descrevendo 9 tipos psicológicos, que é o que hoje, vocês fizeram o teste justamente para chegar nisso. Deixa eu colocar aqui. Então, para que serve o Enneagrama, né? Como a Albamar falou, de autoconhecimento. Ele é uma ferramenta especialmente para isso, para enxergar o lado escuro que nós temos, porque todo mundo tem um lado escuro. Na verdade, a gente tem 2 lados sempre, o lado da alma, o lado do ego. Isso a Cabala fala muito, a gente trabalha muito o ego, tá? Então o Enneagrama, ele vai mostrar esse lado que a gente tem egóico, para que a gente não faça julgamentos. Quando a gente estuda o Enneagrama também, nós somos colocados diante dessa descida que a gente pode dar, né? Todo mundo tem virtudes maravilhosas, mas a gente tem que se acostumar que a gente lida todo dia com descidas. E o Enneagrama mostra isso de uma forma muito humilde e com bastante aceitação, tá? O Enneagrama também faz a gente compreender as nossas estratégias mentais, os nossos vícios emocionais, os mecanismos de defesa que a gente tem, motivação e crenças. Eu sei que tem várias outras ferramentas e que vão também descrever tudo isso, mas a gente também tem isso no Enneagrama, tá?
E a revelação da verdade, no que a gente enxerga como um bom ou um mau comportamento. Tem muita gente que começa a aprender Enneagrama e fala, mas isso é maravilhoso, mas isso é certo, mas isso é correto, eu sei que está bom assim. Mas está olhando por um viés do ego, muitas vezes. Então, a gente também tem que saber entender todo esse lado aí eu sempre digo, com compaixão e aceitação, né? Então, aqui, ó, o Enneagrama, ele vai promover, então, com o estudo dele, uma maturidade emocional muito grande, porque ele promove um autodomínio. Quando a gente conhece o nosso eneatipo, o predominante, nós sabemos exatamente o momento que a gente está entrando num ponto de estresse. A gente está durante o dia, a gente vê, a gente sente, meu Deus, entrei nisso agora, meu Deus, fiz isso agora. Isso é muito bom, porque de uma forma mais objetiva e prática, a gente consegue sair dos pontos de estresse e ir para o ponto de segurança na vida, no cotidiano, né? Aqui eu coloquei, né? Não adianta excelência dentro de um profissional, que pode ser o melhor que tenha, se ele não tem maturidade emocional nos momentos que ele vai passar por um estresse, por um conflito, na hora que ele está tendo uma pressão na argumentação dele quando ele está no trabalho, né? E nos diálogos do dia a dia que ele vai passar. Então, de nada adianta, né? Vamos lá. Qual que foi? Bom, dentro do Enneagrama nós temos 9 tipos de motivações. Eu falo motivações porque quando a gente vai descobrir o nosso eneatipo, é sempre através da motivação. Então, vocês vão observar, quando um dia vocês estudarem mais profundamente, que eu posso ter um comportamento muito parecido com o da Albamar na minha vida, mas eu posso ser um eneatipo e ela pode ser outro. Então, nós não vamos classificar o eneatipo pelo tipo de comportamento que uma pessoa tem, tá? Porque isso seria um engano. Então, é por aquilo que eu sou motivada em ser, ok? E olha só que complexo, né? Quando a gente pensa no Enneagrama. Nós temos 9 eneatipos. Nesses 9 eneatipos, nós temos 9 níveis de evolução. Cada eneatipo tem um vizinho. Vocês lembram da... Deixa eu ver se aqui já... deixa eu passar. Cada eneatipo tem um vizinho, que é uma asa, que a gente chama de asa. Essas asas vão influenciar também o funcionamento de cada eneatipo. E vocês estão vendo aqui... Minha voz não vai sumir. Vocês estão vendo que tem interligações, por exemplo, o 1... ele tem uma ligação direta com o 7 e ele tem uma ligação direta com o 4. O 2 tem uma ligação direta com o 8 e tem uma ligação direta com o 4. Vocês estão vendo que tem ligações, tá? Ó, o 7 com 5 e com 1. Essas ligações são ainda caminhos de funcionamento dentro do Enneagrama, que são setas de estresse e seta de segurança. Então, tem tudo isso. Então, chegar para alguém e falar, todo eneatipo 1 é igual. Mentira, porque não é. Né? Então, tem todas essas diferenciações e ainda, em cada eneatipo, nós temos 3 subtipos, que é o de autopreservação, o sexual e o social. Isso vai mudar muita coisa também, tá? Então, eu posso ter 3 pessoas do mesmo eneatipo aqui nessa sala e elas são completamente diferentes, ok? Então, olha, o Enneagrama não nos rotula, ele nos revela. Então, não adianta essa brincadeirinha que muita gente faz nas redes sociais, né? É brincadeira de mau gosto. O tipo 1 é louco, é perfeccionista, só julga, é chato pra caramba. O tipo 9 é preguiçoso. Isso tudo são brincadeiras que em muitos Instagrams existem. Então, pelo amor de Deus, não vamos pegar a ferramenta e destruir, né? Vamos deixar isso bem claro. Aqui é uma brincadeirinha, que eu não sei se dá para enxergar. Então, tá todo mundo aqui indo num bote, né? Fazer um passeio. E aí eu vou falando para vocês aqui, olha, que o primeiro que está aqui, esse daqui, ó, é o 5. E aqui o 5 ele fala assim, qual é a mesma área total desse bote? Então, assim, vai todo mundo entrar para fazer um passeio. Aí o tipo 5 chega lá e fala, qual é a mesma área desse bote? O outro aqui, que seria o tipo 2,
ele fala assim: quer que eu reme para você? O tipo 3 vai chegar na hora de pular no bote e vai falar assim: onde eu posso ligar meu notebook? O tipo 9 vai falar: calma, gente, tudo vai ficar ok, né? Que é esse aqui que está aqui, tá? Aí lá em cima nós temos aqui, ó, o tipo 6, que ele vai falar: será que meu salva-vidas está firme o bastante? Aí o 4 que está embaixo: essa natureza lembra minha infância. Ai, meu Deus. Chorando, né, emocionado. Aí o de baixo, que é esse aqui, né? Ele vai falar, o tipo 1, devemos colocar o remo de lado, cortando a água. O 8, que está com oh meu Deus, como é que é o nome disso? Um megafone, Ele está falando: quando eu disser já, todos entrem na água, né? E o 7 aqui embaixo, ele fala: vamos logo, pessoal, e vamos pelo percurso mais radical. Então aqui é uma brincadeirinha do que cada um iria falar na hora, né? Quanto tempo tem, Alba? Só para eu... Até 10 para as 9. Ah, então tem tempo, eu estou correndo. Então vamos mais devagarzinho. Vamos lá. Então agora a gente vai começar, eu dei essa corrida toda para dar tempo de falar de todos, porque senão chega no final e aí chega no tipo 9 eu não falo, né? Vamos lá então, o Eneatipo 1. Ele é considerado dentro do Eneagrama se quiser depois, eu posso mandar está gravado a apresentação lá no... e aí ele passa para todo mundo, para vocês não precisarem ficar anotando, tá? Ai, desculpa, pronto. Então vamos lá. O perfeccionista. O perfeccionista, ele é considerado como tipo 1, e são as pessoas que são consideráveis, né? Os responsáveis, dedicados, comprometidos, os atentos para os detalhes do Eneagrama. E o Eneatipo 1, ele é motivado em ser assim, dessa forma, pelo desejo dele de ser bom, de ser justo, de ser correto, tá? E melhorar o mundo ao seu redor, buscando perfeições e princípios éticos. É muito normal, pessoal, uma pessoa Eneatipo 1 querer sempre dar sua opinião, falando para você: olha, será que não seria melhor você fazer assim? Será que não seria melhor você olhar assado? Ele dá muito palpite? Ele dá, mas é com carinho. Não, então, mas tem muita gente que não olha o Eneatipo 1 nas suas famílias com muito carinho. Geralmente as pessoas rotulam o tipo 1 como crítico, como chato, tá? E aí é porque talvez a pessoa esteja passando mais o lado egóico dela do que o lado construtivo dela. Aqui eu quero passar para vocês, eu não quero que vocês levem essa ferramenta para o lado ruim, negativo da coisa, tá? É claro que tem o lado da virtude, eu passei, né, a motivação e o que o Eneatipo 1 ele faz de belo, mas eu vou passar muito o que o ego traz de sombra, porque eu acredito que nós somos seres humanos aqui, o que mais atormenta a gente é o nosso lado egóico, e no dia a dia a gente cai muitas vezes. Aqui está todo mundo bem, nós estamos conectados com a espiritualidade, mas a gente sai daqui e muitas vezes no primeiro segundo, quando já chega em casa, a gente já dá aquela escorregada, né? Então vamos tomar mais cuidado. Eu vou pegar mais pesado aqui no mecanismos de defesa egóico. Então vamos lá. Se o Eneatipo 1, ele entra em contato com a formação reativa dele, ou seja, com o mecanismo de defesa que vai agir nele, ele vai ter uma oposição à reação de um mau comportamento que ele considera que seja errado. Então, na verdade, ele se torna um ser muito inflexível, na maioria das ocasiões. Por quê? Porque como paixão, como vício egóico, né, dentro do Eneagrama, como nós temos os dois opostos, lembra que eu falei alma e ego? Como eu tenho a virtude do perfeccionismo, da serenidade, eu vou ter a paixão da ira, da raiva. Então,
as pessoas do eneatipo 1, elas têm a raiva embutida dentro delas, que não é nenhuma raiva que elas reconhecem. E nem acreditam que elas tenham e que elas possam sentir, de tão correta que elas são. Essa raiva, ela vem muitas vezes num formato de ressentimento. Eu não sei se está muito bom para ler mais, porque ficou clarinho. Ela vem com uma raiva em formato de ressentimento. Ela é uma raiva reprimida que leva essa pessoa a ter esse tipo de sentimento. Então, o que fica na ideia dessa pessoa? Fixa, uma crença fixa dentro desse eneatipo. É o hábito de julgar e criticar o tempo inteiro. Sem perceber, essas pessoas fazem muito isso. Então, assim, quando alguma coisa não sai do jeito que ela queria, quando alguma coisa sai do formato que ela imaginava que ia acontecer, ou alguém, por exemplo, fez algo que não condiz com o que seja certo para ela, gera aquele sentimento de indignação. Muitos eneatipos 1 sofrem demais com indignação. Essa é uma palavra que mais, quando a gente passa o teste e faz, e depois a gente vai trabalhar para descobrir se é isso mesmo, porque o teste, pessoal, não define realmente se é aquele eneatipo. Existem outras características que a gente precisa analisar, tá? Então, o que a gente faz? Essas pessoas, elas acabam usando, quando a gente vai entrando a fundo na análise, a palavra indignação. A pessoa sempre fica indignada no dia a dia com as coisas, ela não se conforma, tá? Então, acaba sentindo um pouco de frustração, acaba tendo muito dissabor na vida, tá? E a gente diz que, quando a gente chega lá naquela comunicação do eneagrama, que eu falei que tem as setas, isso é uma área mais profunda que um dia, se vocês quiserem, a gente pode falar sobre isso. O eneatipo 1, ele vai se curar na seta 4 e na seta 7. Ou ele pode explodir também na seta 4 e na seta 7. Na verdade, quando a gente estuda o eneagrama profundamente, nós temos 4 caminhos. 2 de luz e 2 de sombra. Então, por exemplo, eu preciso curar esse meu mecanismo egóico. Como que eu vou me curar se eu sou um tipo 1? Vou dar um exemplo um pouco maior aqui, tá? Eu tenho uma inflexibilidade, eu sou crítico, estou indignado com alguma coisa. Eu indo para o lado da seta 7, eu vou ganhar mais flexibilidade com aquilo que o 7 vai me ensinar. Eu vou ganhar mais otimismo, eu vou ganhar mais versatilidade, eu vou entender com o 7 que o mundo existem outras versões, que tudo pode estar correto, que não é tudo que para mim está certo. Então, o ponto 7 ensina para o 1 que eu devo aceitar as imperfeições como elas são. Então, o ponto 7 ele deixa o 1 com mais otimismo, com um óculos um pouco mais cor-de-rosa. Então, vejam que as personalidades vão ensinar. Então, todo tipo 1 tem um 7 dentro? Tem um 7 dentro. Todo tipo 1 que já está numa evolução espiritual, vai parecer um 7. E aí as pessoas vão falar, não, mas ele não é um 1. De jeito nenhum, ele é um 7. Por quê? Porque ele já evoluiu. E o tipo 1, ele também pode evoluir num 4. Quando ele compara demais, quando ele se destrói demais, quando ele se dá chicotada, falando, errei de novo, que droga, que horror que eu caí nisso de novo, e se culpa e se destrói, ele cai no 4. E ele também pode se curar no 4, ele também pode se destruir no 7. Mas aí, assim, vai ficar muito profundo, né, para a gente entrar em toda a cura do 1. Mas, se vocês quiserem depois, eu posso dar uma indicação de livro, ou a gente pode se reunir também online, a gente pode pegar, e eu passo tudo para vocês, as curas, que é bem interessante. Então, esse aqui é o eneatipo 1, e a gente fala que a cura do 1 é na divina perfeição, tá? Na serenidade, no perdão. É um dos eneatipos mais complicados em níveis de involução para perdoar. Tá? Eles não conseguem perdoar muito bem quando eles não estão em níveis saudáveis.
Vocês... Oi, pode perguntar. Isso, por isso que eu falo, eu não gosto muito de teste, mas para a gente ter um pouquinho mais de entrosamento aqui, vocês irem imaginando, alguma coisa para a gente poder até ficar um pouco mais prático, eu falei, façam o teste porque é mais gostoso a gente ficar, de repente, um compartilha com o outro, vocês mesmos. Mas quando tem assim essa diferença pequena, por exemplo, me deu muito alto o 2, mas também deu alto o 9 e o 7. Né? Ou me deu muito alto o 1 e o 4. Vai ter conexão. Isso para mim, que estou analisando, vai já me dar indícios do que você pode realmente ser. Agora, por exemplo, você quer dar algum exemplo? Se você... O número que está do lado é o 9? Tudo muito parecido? Tá, foi o 9. Então, provavelmente, então, o teu é tipo 9 mesmo. O teu é 9 mesmo, que é o que está mais alto, né? Ah, tá. Tá tudo, quase tudo parecido. Qual o número que deu mais alto? A pontuação. O 1. E em segundo lugar? Tudo bem. Então, isso que aconteceu no dela, provavelmente, a gente tem que fazer a análise. Mas provavelmente, lembra que eu falei para vocês que tem 3 tipos de tipo 1? Então, vamos supor, existe um tipo de tipo 1 que se parece muito com o 8. Com um subtipo do 8. E com um subtipo do 3. Ah, é uma confusão? É, mas tem que saber analisar. Aí o que vai definir isso é a motivação. Que você escutando, você vai sentir dentro de você o que é que te motiva mais. E aí tem as análises internas que a gente vai fazendo para você e descobrindo. Porque assim, nunca é o terapeuta que vai falar, você é tipo 1. É ele junto com você. Tá? Mas tem essa confusão, tem teste que dá, assim, 3 resultados idênticos, mas com certeza eles têm algo parecido. Por exemplo, o 7, o 9 e o 2, por exemplo, eles são muito positivistas, eles enxergam o mundo com uma forma de muita fé, de muito entusiasmo, eles acreditam sempre que tudo vai dar certo. Então tem muita confusão com o 9 e com o 2 e com o 7. Então muita gente que empata tudo. Tá? Bom, agora a gente vai para o tipo 2, que a gente chama de o ajudante, o prestativo. Esse eneatipo, ele é motivado pelo desejo de ser amado e apreciado. Ele se inclina muito a servir, a ajudar os outros, muitas vezes para ganhar aceitação e afeto. Eles não sabem disso, tá? Mas eles fazem isso inconscientemente para receber aceitação e afeto. São encorajadores, motivadores, servidores, generosos e costumam ser grandes desenvolvedores de pessoas. Aí quando o curto-circuito vem, né? Que o mecanismo de defesa entra, e aí começa a entrar o ego. Isso tem as variações, né? Daqueles 9 níveis que eu falei. Não é do jeito radical que aqui pode estar. Aqui eu estou exagerando bem para vocês saberem que pode ter vários níveis para chegar até lá. Mas o mecanismo de defesa do tipo 2 é a repressão, porque o eneatipo 2, ele quer ajudar tanto, que ele acaba reprimindo as próprias necessidades dele. Então ele prefere ajudar os outros e ele esquece de si mesmo, tá? Então ele faz isso em prol das necessidades porque isso é bom para ele. Isso é o certo para ele. Então, como pano de fundo, nós temos o orgulho. É duro, né, escutar isso, né? Às vezes a gente fala, eu sou eneatipo 2. Quando eu aprendi sobre eneagrama, eu falei, mas como? A virtude do 2 é a humildade
e o ego é o orgulho, como é que pode ser? Eu não sou uma pessoa orgulhosa. Aí a pessoa que me ensinou, que estava lá me ensinando sobre o Enneagrama, falou assim, mas não é o orgulho de falar que você é orgulhosa, é o orgulho de você não querer ajuda. Você não aceita ajuda de ninguém. Você faz tudo sozinha. Eu sei, eu pego, eu faço, eu pego, e você não aceita. Né? Então, assim, é esse orgulho que consiste na incapacidade de, às vezes, enxergar que você precisa pedir ajuda, né? E de admitir. E ter necessidades. Né? O 2, é difícil um 2 falar não para alguém. O maior problema de um 2 é não conseguir falar não para as pessoas, principalmente as da família. Porque se ele fala não, ele se culpa. Aí ele fica se culpando. Ai, que vergonha. Eu podia ter ajudado. Fica aquela coisa, sabe? Tem muito 2 aqui? Deve estar cheio de 2 aqui, porque... Tem bastante. E aí o mecanismo de fixação do 2, né? É quando cai muito no fundo... Existem alguns eneatipos 2 que começam a criar o hábito de bajular demais, de adular demais as pessoas. Por quê? Porque eles querem ser amados e eles querem que os outros peçam ajuda. Então eles fazem de tudo para poder estar lá presente. O problema disso tudo é que eles tiram a liberdade das outras pessoas de crescerem, né? De terem também a sua liberdade. Muitas vezes o tipo 2 ele acaba sendo escravo dos outros e atormentando também um pouquinho, porque ele tira a vontade e ele tira a liberdade dele mesmo e das outras pessoas. Isso em níveis mais escuros, tá? Eu vou correr um pouco mais, tá, gente? Porque se precisar me brecar para a gente falar alguma coisa, vocês me brequem aqui, tá? O eneatipo 3, ele é motivado pelo desejo de ser bem-sucedido, de ser admirado, focando em alcançar objetivos e cultivar uma imagem de sucesso. Ele trabalha concentrado em atingir metas, por tarefas, por reconhecimento, ele quer sempre isso. Ele tem uma enorme autoconfiança, pelo menos externa, ele passa isso muito bem, e ele é um eneatipo mais camaleônico que tem. Ele é muito camaleônico, então ele é capaz, assim, de repente saber que vai dar uma palestra no interior de São Paulo, e ele incorpora dentro dele e ele fala caipira para todo mundo. Ou ele consegue, eu vou dar uma palestra para um público que é X, ele vira X, ele vira Y, e ele foca muito nessa coisa do reconhecimento, da admiração, ele tem um apelo pela imagem. Tá? Pode ter tipo 2, que tenha um pouquinho dessa coisa do 3? Pode, porque lembra, a asa vizinha de um 2 é um 3. Né? E eu tenho uma asa vizinha de 1. Então lembre, sempre a gente vai ter alguma coisa de cada asa. Às vezes tem tipo 3 com predominância de asa 2, ou tipo 3 com predominância de asa 4. Isso a gente pode usar para o nosso bem ou para o nosso mal. Aí quando o mecanismo de defesa egóico entra, né? A gente tem aqui o tipo 3, ele acaba tendo um mecanismo de defesa de identificação, que é o mecanismo de se identificar com um falso eu. De tanto que ele é motivado por imagem e pelo apelo ao reconhecimento, em níveis mais escuros, ele se identifica com algumas personas, ele assume personagens muito fácil. Né? Então, assim, ele pode acabar assumindo com mais facilidade máscaras. Nós não vamos falar aqui, né, com julgamento, o tipo 3 é falso, o tipo 3 é mentiroso, nossa, como ele é fingido, como ele, né, ele é camaleônico. Então, não é assim, tá? A gente sabe que a paixão do 3 é a vaidade. E como as pessoas que têm essa paixão da vaidade, é muito fácil cair numa ilusão. Né? Então, a paixão do 3, o ego do 3 é a vaidade, e eles acabam desenvolvendo uma força muito grande com essa tentativa de... Como que eu posso dizer para vocês?
Aqui a gente coloca, né, que nas referências bibliográficas aparece como mentira, mas é a própria pessoa contando para ela coisas que nem ela mesma acredita e ela acaba criando para poder manter um status ou alguma imagem que ela precisa ter para aquilo que ela trabalha ou nela na família, tá? E aí a fixação, quando ela entra no mecanismo egóico, é o auto-engano, né? A ilusão que ela criou que isso é bom e que isso é melhor deixar assim. O perigo de tudo isso é que muitas pessoas eneatipo 3 passam uma vida sem perceber isso e acabam engavetando em arquivos coisas que elas gostam muito. Família, hobbies, tudo em prol de vencer, de realizar, do trabalho. Porque elas elencam isso como principal. Então, elas acabam arquivando algumas coisas, né, para ficar longe do coração. Apesar de ser um eneatipo do coração, eles permanecem um pouco mais frios com essa distância, tá? A cura deles vai acabar sendo em ser autêntico. Então, você veja, a gente tem a vaidade, ou ao contrário, que é a virtude que vai neutralizar isso seria a verdade, a veracidade, a honestidade, a autenticidade de você ser. Porque o eneatipo 3, ele é muito eu estou, eu faço. O que ele precisa ver que ele é também, né? Beleza? Vou passar para o próximo. Agora é o 4, é o intenso, é o romântico. Esse eneatipo, ele é motivado pelo desejo de ser único, autêntico, original, especial, profundo. Vamos ver, né? Ele gosta muito de expressar as suas emoções. E ele gosta muito de ser original, tá? Diferente. Eles são muito criativos, eles são muito sensíveis, eles gostam de criar coisas exclusivas que só eles têm. E eles têm muita atração, assim, né, muitos tipo 4 mexem muito, assim, com artes, tem muitos artistas, tem muitos pintores, pessoas que mexem com alimentação, com comida, com decoração, tá? Tem bastante. Eles são muito inspirados na sua emoção. Por isso que a gente diz que é um eneatipo que é um dos que mais sofre com oscilação de humor. Mudou o tempo, eles mudam de humor. A gente brinca, né? Começa de manhã super feliz, pulando, daqui a pouco eles estão tudo encaracujado ou esquisito. Eles têm muita oscilação de humor, tá? Tem tipo 4 aqui. Então, o tipo 4, ele tem um mecanismo que a gente diz de defesa egóica, de introjeção, né? Que é um mecanismo de fugir para dentro. Eles fogem muito para dentro porque eles se comparam demais, eles olham muito para fora, então eles acabam comparando, se desvalorizando muitas vezes, e é isso que gera o maior desconforto neles, tá? Aqui a paixão, gente, quando vocês olham na bibliografia, vai vir escrito a paixão da inveja, mas não é que o tipo 4 é invejoso, que ele inveja os outros, é uma inveja, né? É uma comparação emocional que eles têm, tá? Então, eles ou se autorrebaixam ou se autoelevam e tem essa mudança que eu falei de humor. Eles têm a fixação, né? Quando está egóica, muito profunda, que é a fixação do fantasiar, é a mania melancólica que eles têm do profundo. E esse hábito, ele acaba fazendo com que a pessoa acabe se sentindo, às vezes, em níveis mais profundos, vítima, dramática, né? Ela sente algo sempre que falta dentro dela. E a cura disso tudo é que a gente fala, né, na parte espiritual, com a divina origem, né, sabendo que a gente tem sentido da vida, onde nós precisamos equilibrar essa pessoa, e ela entende na hora da cura que ela fazendo, por exemplo, na seta 2, ela sabendo que ela pode fazer o bem que ela gostaria de fazer para ela mesma, e ela saber que ela tem esse dom da cura, ela consegue se vê grandiosa como a outra pessoa. Então, ela consegue se curar, por exemplo, num 2, sendo prestativa, sendo ajudante, fazendo o bem com amor, abrindo o coração dela e não só pensando nos problemas profundos que ela tem. Porque esse eneatipo, ele costuma olhar muito para os problemas dele.
tá? Ele é muito autorreferente. E esse eneatipo também, eu brinco que ele tem um pouquinho de falta de disciplina quando ele está em níveis rebaixados, ele não consegue se adaptar muito à rotina, porque ele é muito excêntrico, né? Ele tem aquela originalidade, então, para ele é muito chato ter que fazer tudo muito com a rotina, né? Então, às vezes, eles são um pouquinho desorganizados quando eles estão em níveis alterados, tá? Aí vem o eneatipo 5, que a gente brinca que é um dos mais difíceis de existir, mas existe, é óbvio, tá? É um eneatipo que, como diz o próprio nome, é um analítico. Eles são motivados pelo desejo de compreender, de estudar, de ficar muito dentro de acúmulo de conhecimento. Tá? Eles gostam muito de estudar, de trazer conhecimento para o mundo, mas eles se retraem um pouco das pessoas. Eles têm muito essa habilidade nata, né? Racional, de cálculos, de conexões, de planejamento. Então, eles ficam muito fixados nessa mania de acúmulo de conhecimento. E aí eles acabam tendo reações emocionais baixas, tá? Eles são mais objetivos, eles percebem os detalhes com mais facilidade, planejar, tá? Por isso que a gente diz que eles são mais escassos emocionalmente. Eles se afastam um pouco. Mecanismo de defesa, então, aqui quando aciona o ego é o isolamento de afeto. Por quê que a gente brinca, né? Que o ego é escassez e a cura é na abundância. Porque quando um tipo 5 ele está equilibrado espiritualmente, ele é muito abundante. Ele é aquele que vai derramar enxurradas de conhecimento para todo mundo. Ele não vai esconder nada, ele vai ser assim uma pessoa que vai deixar um legado no mundo gigantesco. Mas quando ele está em níveis de não desenvolvimento, ele chega a ser tão escasso que ele chega a negar convites para sair, inclusive. Não, eu vou ficar em casa porque eu vou estar desperdiçando o meu tempo com essas pessoas. Para que eu vou sair? Para que eu vou comer uma pizza? O que eu vou perder de tempo com aquelas pessoas que vão? Pode chegar nesse ponto. E aí eles racionalizam demais tudo isso, tá? Por isso que a gente fala que a fixação deles é ficar fazendo economia. Eu tento desperdiçar o mínimo para não perder aquilo que eu tenho para fazer ainda em termos de abundância. Eu não quero perder nada. É meio louco, mas é assim. Quando ele vai para a cura, ele tem a abundância. O tipo 5, ele tem uma seta no 7, que é uma seta que vai ensinar para ele a trazer essa flexibilidade dele, trazer esse otimismo de poder dividir, compartilhar com o mundo. Tá? É uma das curas. Vamos para o tipo 6. O tipo 6 ele é o precavido. A gente fala que ele pode ser chamado também de o guardião. Tá? Ele acaba sendo aquele eneatipo que mais protege. O tipo 6 ele é motivado, então, pelo desejo de segurança, de apoio. Ele frequentemente busca orientação e apoio dos sistemas. Ele gosta de ter segurança, ele gosta de analisar tudo antes dele fazer, tá? Ele gosta de seguir tradições, figuras de autoridade. O trabalho dele é muito baseado também, um pouco parecido com o 5, né, com planejamento, porque eu não falei isso para vocês, mas acredito que vai dar tempo. O 5, o 6 e o 7, por exemplo, eles fazem parte de uma tríade mais racional, mental. Então, são eneatipos que o forte neles é a parte mental. Assim como o 2, o 3 e o 4 é o coração. Tá? O 9, o 1 e o 8, eles são instintivos. É mais um funcionamento dentro do Enneagrama para a gente pensar. Tá? Então, o 6 aqui, ele é muito colaborativo, ele é fiel. Vamos supor que a gente tem alguém trabalhando numa empresa tipo 6, vai ser aquele cão de guarda, aquele soldado que vai trabalhar direitinho, fiel pra caramba, tá? Muito amigo, e ele vai dar muita segurança para as pessoas que estão em volta.
O tipo 6, na verdade, ele vai ter o problema dele, né, o que vem de ego dele, da paixão dele, ao contrário da coragem que cura ele, é o medo. É um medo que a gente dá um nome aqui de ansiedade. O tipo 6 é um dos eneatipos mais ansiosos, porque ele é um tagarela, ele fica tagarelando na mente dele. Ele, como ele é precavido, então ele se preocupa demais. Né? Então as preocupações vão gerar essa enxurrada mental dele. Tá? Eles se preocupam muito com eventos futuros. Então aqui é a fixação, como eu já falei, a dúvida, né? A preocupação é o hábito de não agir por si só. Se preocupa e acaba muitas vezes se paralisando ao invés de ir fazer com o coração, que seria acessar a coragem dele. Tá? Ele se cura na divina certeza, na fé, na coragem. Então, por exemplo, lembra que tem um triângulo central no Enneagrama? O 6 se comunica com o 3 e com o 9. Então, por exemplo, o 6, quando ele está em níveis saudáveis, ele se torna um grande 3, porque ele se torna realizador, ele fica partidário, ele se une com as pessoas que ele trabalha, por exemplo, ou com a própria família, e ele vai com tudo, ele vai para cima, ele é uma pessoa super corajosa. Tá? Ao passo que quando ele se dirige para o lado escuro de um 9, por exemplo, aí ele se torna medroso. Aí ele procrastina. Entender tudo isso faz com que a gente lembre nos momentos que a gente vai estar atuando na vida e a gente consegue brecar. Se eu estou indo para cá, você consegue ver e vai para o outro lado. A gente consegue ter um melhor funcionamento. Ok? Agora vem o tipo 7, que é o entusiasta. Existem outras nomenclaturas, é o otimista, né, o sonhador também, tá? O tipo 7, eu brinco que teve uma época que eu atendi um pessoal da Filadélfia, que são brasileiros que foram para lá, e eram vários líderes, mas e uma era a líder mor, né, que mandava lá em tudo, e para ela era tão importante a coisa da inovação e ser como ela era, porque ela era tão autorreferência, que ela conseguiu montar um time impressionantemente de só tipo 7. Eu falei assim, eu nunca vi tanto tipo 7 na minha vida. Só que assim, era um problema, né? Porque amarrá-los, na realidade, era um horror. Então, ainda bem que tinha uma lá que era o instinto de autopreservação, que pensava um pouco mais com razão, e tinha um pouquinho mais acesso à asa 6 dela, e tinha um pouquinho mais de cálculos, de segurança, e não deixava todo mundo explodir aquilo, porque era difícil, eles viviam na lua. Né? Então, o tipo 7, eu brinco que eles são as cigarras do mundo. Né? Enquanto as formiguinhas estão tudo lá trabalhando, meio que nervosas, meio lá perfeccionista, o 2 fazendo aquilo, o 3, aquilo tudo, o 7, provavelmente ele pode estar cantando. Eu brinco que, sabe aquela cena do Titanic? Que o Titanic está afundando, está todo mundo berrando e tem um cara lá tocando violino, provavelmente ele é um tipo 7, ele está tentando alegrar todo mundo, calma, não vai acontecer nada, vamos cantar um pouquinho aqui para alegrar um pouco, né? Então a gente brinca que essas pessoas, elas são motivadas pelo desejo de experimentar a vida ao máximo, eles não toleram dor, né, desconforto, então eles fogem de coisas chatas, de probleminhas, né? Para eles não tem problema, tá tudo certo, vamos lá. Quando a gente fala de otimismo cego, tem que tomar cuidado, porque alguns eneatipos 7, eles, quando exageram, eles fazem esse tipo é um otimismo que uma época virou moda, né? Falar tóxico, né? Que todo mundo falava isso. Então, assim, eles trabalham com muita inspiração, eles criam demais, eles são visionários, grandes projetos que a gente vê aí sendo criados, com certeza vêm de tipo 7, tá? Eles são altamente persuasivos. Tem tipo 3 que se parece muito com 7, tá? Muitos. E tipo 4 também, aqueles que eu falei que são excêntricos, mas vão ser diferentes na motivação, tá?
Quando o mecanismo de defesa do tipo 7 egóico entra em ação e vem o curto-circuito, eles racionalizam demais. Eles entram numa freneticidade de racionalização porque eles não conseguem sobreviver com demanda de desconforto, com demanda de longo prazo. Eles não aturam muito coisas que demoram. Então, eles são muito rápidos, são pessoas muito... que eu brinco que são dínamos, né? Elas correm demais, elas são velozes. E o vício delas, o ego, né? Que a gente fala que a paixão é a gula. Gula em todos os sentidos. Gula com conhecimento, gula com comida, pode ser gula com manias, porque eles gostam de se encher de experiências. Tá? É muita intensidade. E isso tudo pode estar vindo de um vazio. Lembra? Quem se enche muito de coisa, quem tem muito excesso, pode ter um vazio muito grande. E alguns tipo 7, quando estão em níveis assim profundos de estresse, eles fogem. Sim, eles fazem escapismo, sim, de alguma coisa que eles sentem incômodo, que eles não querem olhar. Tá? O que cura, então, a gula vai ser a virtude da sobriedade. Isso eles vão aprender lá dentro daqueles raios que eu falei dentro do Enneagrama. Tá? O tipo 8, que a gente chama de poderoso, é o poderoso, vocês também vão encontrar um nome como controlador, controlador e o poderoso, tá? O tipo 8 é considerado, pela maioria das brincadeiras aí nos Instagrams da vida, como uma pessoa que atira pedra nos outros, é malvado, é bravo, é destruidor, é grosso, né? Eles brincam muito que o tipo 8, ele se vê como um poodlezinho, mas a imagem dele que todo mundo está enxergando é como um dinossauro, né? Um monstro gigantesco, bravo, né? Agressivo. Então, o poderoso, ele é motivado pelo desejo, na cabeça dele, na crença dele, né, de ser autossuficiente e proteger ele mesmo e proteger as pessoas com quem ele convive. Na verdade, ele controla porque ele é motivado a fazer isso, claro, pelos motivos que a gente sabe que tem por trás disso. Então, assim, a gente encontra muitos tipos 8 em cargos onde demandam muita responsabilidade, assim, em termos de peso, né? Porque eles movem mesmo montanhas, eles causam muito impacto, força e coragem nas organizações, nas relações, eles tomam grandes decisões importantes, são pessoas muito comprometidas, são pessoas que a gente, quando olha, a gente pode achar elas um pouco secas demais, ou um pouco bravas, ou um pouco agressivas, mas elas fazem isso com amor, eu tenho certeza, elas são bastante generosas. Elas abraçam causas, né? Aquele tipo que vai lá, briga, esbraveja e depois vai lá e fala, vamos tomar todo mundo um cafezinho? Ou chega de tarde, vamos tomar um lanche todo mundo? Mas detonou uma hora antes todo mundo, deu aquela detonada, mas depois fica bonzinho. É o tipo 8, que eles costumam fazer isso. A gente brinca que o tipo 8 ele tem um mecanismo da negação, né? Eles negam muito. Nós falamos com ele, mas aconteceu isso, assado, você fez isso. Não, eu não fiz isso. Eu agi melhor, aquela pessoa precisava escutar isso. Não, mas você bateu, você fez... Não, mas ela precisava, ela é lerda, ela precisa ser um pouquinho mais rápida. Eles negam demais, eles sempre vão arranjar um argumento com muita obstinação para aquilo que eles querem defender. Tá? Eles acabam sendo aqueles odiados e amados. Tá? Eles são difíceis. E aqui a gente fala que em graus muito baixos, o tipo 8, quando ele fica desconfiado que ele pode ser enganado ou traído, porque ele quer muito ter controle, ele pode se vingar. Ele é um dos eneatipos que planeja algumas vingancinhas, ele planeja lá no silêncio dele uns ataques, né? Quando ele está muito quieto ou não olha muito na cara é porque alguma coisa vai rolar depois. Tá? E a gente brinca que o tipo 8, na verdade, são pessoas que eles escondem dentro deles. Na verdade, eles querem esconder a vulnerabilidade, né? Eles fazem tudo isso que eles fazem
porque eles têm medo de abrir o coração. Em algum momento aí da vida deles, eles não puderam abrir o coração deles, eles negam isso. Então eles precisam passar essa postura que ser inocente, ser vulnerável, para eles é ser fraco. Isso está dentro deles, tá? Vamos passar para o outro. Mas isso tudo tem jeito de trabalhar, tá? Naquelas setas, naqueles caminhos, nas asas. A pessoa, quando ela se depara com o Enneagrama e ela enxerga, e ela fala, ok, aceitei, tem como fazer toda essa transformação, tá? Agora o tipo 9. O tipo 9, a gente chama ele de o mediador ou o pacificador. São pessoas motivadas pelo desejo de paz interior e externa. Eles preferem sempre a harmonia, eles odeiam conflito, odeiam tensão, eles na verdade fogem disso, eles não suportam tensão e conflito, tá? Porque o Eneatipo 9, ele na verdade, quando a gente estuda através de Gurdjieff, ele é uma união de todos, ele é uma conexão. Então, na verdade, ele preza muito a conexão. Então, imaginem uma pessoa que pode ver que a conexão vai ser quebrada ou aquilo vai ser desintegrado. Para eles é horrível, tá? Então, ele busca por cooperação, por união, ele adora levar o grupo a ter alto desempenho. Então ele tem uma visão muito, ele tem bastante intuição, são pessoas muito práticas, eles entram muito fácil, é muito fácil um tipo 9 gerar consenso, levar a ter aquela habilidade de colocar todo mundo em harmonia, tá? É o tipo 9. Aí quando o tipo 9 ele entra em curto-circuito, eu brinco que o tipo 9, ele pega uma injeção de anestesia, muitas vezes, ele faz isso muito bem, em muitas coisas da vida dele, ele vai lá e ele dá uma injeçãozinha nele de um anestesiador, né? A gente brinca que ele faz um mecanismo de narcotização. Por quê? Porque para ele evitar um sofrimento, ou para ele evitar um conflito, ele prefere não passar por isso, né? Ele prefere, então na verdade ele prefere adormecer esses problemas, ele prefere se dopar na verdade de algo que vai ser doloroso para evitar um conflito. Então ao invés de eu ir lá e discutir, ao invés da gente gerar esse problemão, vamos deixar isso para depois. E isso pode entrar em níveis involuídos que a gente chama nos livros, né, de preguiça, de procrastinação, de desengajamento. Então, em níveis mais profundos de fixação, quando está muito baixo, o tipo 9 ele amortece esses sentimentos, justamente porque ele tem preguiça de ficar declarando, explicando. Para que eu vou brigar, gente? Para que nós vamos fazer isso? Tá? Pode ser algo muito bom, mas tem muito tipo 9 que engole muita coisa na vida, né? O 2, ele não consegue dizer não, ele acaba sendo escravo dos outros. O tipo 9 ele é menos, mas ele pode acabar engolindo algumas coisas para ter paz, né? Para ter paz. O 2 ele faz para os outros para agradar, o 9 não é para agradar, o 9 é para ter paz. Então, aqui a gente tem uma fixação, né, que seria a ruminação, que é ficar ruminando esse tipo de pensamentos, negligenciar a própria vontade, muitas vezes, justamente para não oferecer, para não criar conflito, tá? A divina cura dele vai ser, então, a divina união. Quando o tipo 9 ele está em estágios saudáveis, ele tem a ligação lá com 3 e com 6, ele vai ser altamente produtivo, ele vai ser altamente eficaz, ele faz o que a gente diz de ação correta. Ele é uma pessoa que ele sempre vai ter aquela ação correta que a gente vê no estoicismo. O tipo 9 ele aplica perfeitamente, tá? Ele é altamente engajado. Eu acredito que agora chegou no final, né, do tempo, né? Aqui é um resuminho, né, que depois eu passo para vocês, que é a tríade emocional, que é o 2, o 3 e o 4, que são as pessoas que mais têm facilidade para se conectar com as outras pessoas através do coração. Aí tem a tríade
instintiva, que é o 891, que eles trabalham mais pelo instinto, e eles têm mais o pé no chão, eles são focados mais em ações e tarefas. E os outros 3, que são os 5, 6 e o 7, que eu falei que eles são mais mentais, tá? Que é a tríade do planejamento, do raciocínio, das ideias, da criatividade, que é uma outra tríade. Ok? E aqui depois eu posso deixar isso com vocês, para vocês se perguntarem, né? Sobre isso, se vocês já se perguntaram sobre isso, tá? É isso aqui. Tem tanta coisa, né? Nossa. Tem tanta coisa. Vocês não ficavam assim lembrando do outro também? Ih, uma pessoa é assim, nossa, isso é aquela pessoa. Não tem isso, não é? Não é mais fácil a gente olhar o outro assim? É mais fácil a gente julgar assim. Não é? Ele é tipo 2. Nossa, eu sabia que ele é tipo tal. Você sabe que a gente tem aqui, 5 minutinhos para pergunta. Se alguém quiser fazer uma pergunta, eu vou fazer a primeira. Você falou que tem o tipo, que é o tipo 5, que é o mais escasso. Tem algum que tem mais? Mais pessoas? Você falou que o 5 é que tem menos pessoas, são 5, né? Existem pesquisas... Eu conheço 5. Tem, né? Aham. Agora, tem assim, maior número? Que tem mais tipo 6 na face da Terra. Pesquisas que falam que tem mais tipo 6, que são os ansiosos, até pelo que o ser humano tem vivido. Então, muitas pessoas acabam se identificando com o medo, com a ansiedade, mas, assim, pesquisando muito bem, não é. Eu não concordo muito com isso, porque depois a gente vai entrando e aprofundando dentro do Enneagrama, não é todo mundo. Tem um subtipo de 2 que se parece muito com 6, que não agrada para ser só amado, agrada porque quer ter segurança. Então, assim, existem eneatipos parecidos, né? Tem 8 que se parece com 1. Então, assim, tem tipos 8 super perfeccionistas, mas a gente vai fuçar. Então, assim, sempre lembrem-se, o que me motiva? Por exemplo, o que me motiva e o que me motivou a vida inteira é servir os outros, é ajudar. Mesmo se eu não ganhasse dinheiro nenhum. Eu passei uma vida inteira assim. Claro, em níveis baixos, né? Porque eu não me tratei. Depois eu fui aprender. Entendeu? Então eu cuidava de todo mundo. Cuidava do pai, cuidava da mãe, cuidava, né? E eu nada. Então, assim, a gente precisa entender que agora tem eneatipos 2... que não tem nada a ver estão em outros níveis. Então, é isso que eu falo. Existem 3 níveis onde a pessoa está mais saudável, tem 3 níveis médios onde todo mundo aqui flutua, que somos nós, e 3 muito abaixo, que aí tem que procurar tratamento. Então, por exemplo, vamos supor, alguém me procura para fazer um estudo astrológico, numerológico. Eu pego tudo isso num pacote, estudo profundamente, que isso vai me ajudar também a conceituar o eneatipo, descubro. Dependendo do que está acontecendo com essa pessoa, a pessoa tem que ir para o psicólogo correndo, ou ir para um psiquiatra. Tem que ir. Entenderam? Eu já peguei várias pessoas que chegaram para mim, eu vim só por curiosidade. Só que você vê um mapa super estranho, um eneagrama num nível lá embaixo. Aí, assim, não sei se alguém tem preconceito com o tarô, mas eu uso o tarô como objeto de auto... Oi? Então, eu uso como um objeto terapêutico para mim, para eu poder ver que arcanos, dentro daqueles 78 arcanos aparecem, o que é que está acontecendo, para me ajudar a ver o que esse eneatipo está sofrendo. E vai aparecer, porque a gente é feito de energia quântica, então os arcanos mostram tudo. Aí eu falo, meu Deus, aqui tem algum problema, né? Vamos para o médico, vamos para algum lugar aqui salvar essa pessoa, né? O que? Não escutei. Pode também. Existem propensões para a profissão. Então, assim, tem bastante correlação.
Que eneatipo que deu para você o mais alto? 5? Olha. Você trabalha com o quê? Hoje. Tudo bem, mas você vê a parte financeira, você foi, né? Tá. Ah, legal, um tipo 5, ó. Tem mais tipo 5 aqui que se identificou? Ó, tem bastante tipo 5, tem bastante tipo 5 que pode se confundir também com 6, com alguns 7. Tem bastante na evolução. Você? E é uma pergunta super boa sua. Tem pessoas que saem falando essa bobeira. Você está perguntando, mas é assim, a pessoa ao longo da vida muda de eneatipo. Não existe isso. Se você pode mudar de eneatipo ao longo da vida, nunca. O que acontece é assim, eu sou 2 e hoje eu estou na evolução de um 8. Na parte da luz de um 8. Hoje eu consigo extrair isso de um 8. Da parte boa de um 8 e da parte de luz de um 4. A luz do 7, então, é aquela parte da flexibilidade, eles são otimistas, são pessoas que vão estar sempre vendo o lado bom da coisa. Tem muita, né? Tem muitas características maravilhosas. Eles são altamente versáteis, rápidos, super inteligentes, assim, para... Enquanto a gente, de repente, está lá catando lá o milho, eles já fizeram o bolo, tudo, a festa inteira, entendeu? Eles fazem 10 coisas ao mesmo tempo e fazem bem, o tipo 7. Fala. Pode... Peraí, qual que fala primeiro? Peraí, não entendi. Fala de novo. Eu queria saber se em cima do resultado de cada pessoa, cada uma pessoa, talvez em outro momento eu fazer, para ver se é isso mesmo, se aqui na casa de oração nós poderíamos trabalhar em cima do que deu positivo ou aquilo que nós poderíamos melhorar. Então, a gente sempre trabalha em cima do que é positivo. Não, eu digo positivo no sentido eu em primeiro lugar, deu ruim. E o que precisa trabalhar no meu? Eu sim. E o que eu preciso trabalhar para trabalhar na evolução? Isso. Se em algum momento caberia aqui no centro. Caberia aqui no centro. Aproveitando que você está aqui, assim, fiquei curiosa com relação a isso. Tem... Eu entendi. Vocês entenderam o que ela perguntou? Ela quer saber assim, ó, se esse enneagrama, a gente mais ou menos se identificando com o número, se isso poderia ser útil aqui, por exemplo, quando a gente faz aquela distribuição. Quem quer trabalhar no passe, quem quer estar na portaria, quem quer estar com o tutucandá, né? Assim, se isso poderia. E isso sim. Mas o que é? Por que a gente não está fazendo assim? Levanta a mão número 1, levanta a 2, a gente não está fazendo aqui, né? Um vai mandar embora. Por quê? Porque isso, a gente quer um autoconhecimento também da pessoa, dela se colocar naquilo que ela pode se desenvolver. Porque o que acontecia a maioria das vezes que a gente fazia? Ou a gente que fazia assim, ó, você vai para cá, para cá, para cá, ou a gente perguntava, onde você quer? E a pessoa, qualquer lugar, qualquer coisa. É bom fazer isso, mas se a gente está debaixo de algo que pode ser útil... Você pode fazer assim, olha, qualquer lugar, mas a minha tendência é gostar mais, por exemplo, de recepcionar as pessoas. Ou a minha tendência, né, acho que serve por aí. É isso aí, é escolher porque a gente se conhece, porque muitas vezes a gente não se conhece, né? Quer dizer, a maioria das vezes, né? A gente não se conhece. Por exemplo, o 7 tem...
Mas eu preciso disso, né? Eu quero isso também. Normalmente, por isso que eu falo, a gente não pode rotular, porque isso seria muito horrível. Mas, por exemplo, na maioria dos casos, um eneatipo 7 não teria muita paciência de ficar ouvindo, porque não sei o quê, o tipo 2 ficaria até 3 da manhã ouvindo, chorando junto, eu posso ir aí na sua casa agora, eu posso te pegar, entendeu? Só que, veja bem, mas o tipo 2 também pode trazer problema dele estar num cargo. Ele pode começar a ficar amigo dessa pessoa problemática que está vindo toda semana e começar a sair com ela. Começa não, eu vou te ajudar, me liga, tá aqui, olha, a gente pode fazer uma amizade. Então tem perigos também, muito perigos, e essa pessoa tem que ser trabalhada para poder trabalhar num centro. É perigoso, sabe? Tá? O tipo 7... Você é tipo 2? Nossa Senhora. Então, e aí quando a gente é tipo 2 e vai muito para níveis lá do 4, lá para baixo, traz muita dor e tem que trabalhar muito isso. Tem muitas dores com culpa, vergonha. Tem que trabalhar. Mas dá, viu? Dá porque, assim, eu posso dizer que a gente não pode ensinar nada daquilo que a gente não pratica, porque isso seria, né, para Cabala seria assim um horror, uma adversidade. Então, assim, a gente só pode, assim, passar algo que eu sei que é verdadeiro. Então, é possível. Hoje eu já não tenho mais a dor que eu tinha no passado de ser o problema lá do 2, mas nenhuma. Hoje eu já penso em mim, hoje eu faço as coisas, hoje eu falo não pra caramba, sem ofender, né? Sem ir para agressividade, dando patada, como eu fazia às vezes no 8. Porque sem saber, eu dava patada para conseguir, por exemplo, alguma coisa, né? Em tudo é isso, É. né? Esse equilíbrio. Você aciona o mecanismo para conseguir, mas está errado. Vai lá, Curi, vai. Fala. O quê? Que você tem, ajuda ou irrita mais? Pode ajudar e pode irritar muito também. Depende de como está a compaixão entre o casal. Por isso que existe muito... É muito legal fazer enneagrama com casais. Por quê? Porque muitas vezes o problema que está acontecendo é com essas setas aí que está dentro do funcionamento. Porque um não está entendendo, o outro não aceita. E quando vocês aumentam esse grau de consciência, tá ruim? Quando aumenta o grau de consciência, por exemplo, entre um casal, você para de julgar. Você aumenta a sua empatia, aumenta a compaixão, acabam as brigas. É fácil? Não é. Mas é absolutamente possível. Né? Então, eu sei porque eu emprego isso na minha casa, com minhas filhas, com meu marido, com a minha mãe, justamente para não ser jogadora, porque agora, por exemplo, eu enxergo, né? Então, eu não posso ficar taxando, né? Porque você é isso, porque você é aquilo. Então, assim, às vezes quando eu estou junto, a gente conversa, porque é sempre gostoso falar dessas coisas. Quando um fala, todo mundo escuta, e é muito gostoso quando você põe isso na família. A minha família, todo mundo sabe o eneatipo de todo mundo. Então, a gente brinca, às vezes dá umas cutucadas, aí pede desculpa, faz. Mas é uma delícia, porque existe um engajamento maior. É uma delícia. É muito bom. Falando... Um aprimoramento? Sim, o enneagrama é para isso, para você despertar primeiro a consciência e depois você refinar isso. Isso para melhorar. Exatamente. Oi? Faço. Eu geralmente a gente faz o trabalho, entra, né, apresenta o teste, aí começam algumas conversas, eu faço algumas sessões. Mostro tudo isso. Peraí, deixa eu estar falando. Se a gente consegue transformar... São tipo 2.
Então, na verdade, quem vai transmutar isso vai ser você. Né? O Enneagrama, como eu falo, é uma ferramenta que vai te mostrar, por exemplo, você já despertou porque você se viu aqui, não viu quando eu falei? Então você já tem autoconhecimento. Você já teve a humildade de perceber que você é esse eneatipo e de ver os mecanismos. Agora, você já tem mais meio caminho para andar, que é trabalhar as suas duas setas de evolução e a outra que você não pode ir. Eu faço essa intermediação, sim. E a gente passa. Olha, tem mais gente querendo fazer pergunta. O 9 é fissurado com o horário, assim? Tem que terminar. Eu estou no horário, eu não quero estar atrasada, eu não quero que passe do horário, como que é? Isso é do 9? Você está preocupada porque você não quer gerar conflito entre as pessoas que têm que ir embora para casa. Aí, alô, pessoal! Olha lá! Tem que deixar tudo neutro para todo mundo. Olha lá, para deixar neutro. Porque deve ter gente que já deve estar querendo ir embora. Então assim, tem mais pessoas que querem perguntar, foi uma coisa muito maravilhosa. E a gente vai depois, pode fazer daqui a pouquinho, quando termina aqui, alguém quiser alguma coisa muito pontual, você tem 5 minutos depois? 10 minutos depois, gente, a gente termina, que nós temos agora 10 minutos do nosso encerramento, a nossa meditação, o nosso alinhamento, aproveitar toda essa energia para que a gente absorva tudo isso, deixar isso entrar nos nossos olhos da alma, nos olharmos, né, com todo esse carinho, nos olharmos com toda essa compreensão e nos prepararmos, então, para que esse conhecimento ajude cada um de nós e para o nosso melhor, para o nosso mais alto bem.